Olá, está no ar mais uma edição do Trajetórias. No programa de hoje, nós recebemos o fundador de uma grande iniciativa social de Porto Alegre, o projeto Voz Chica, dedicado às crianças da Vila Safira. Cláudio Roberto Pagno da Costa também é um novo cidadão de Porto Alegre. Cláudio, muito obrigada pela tua presença aqui no Trajetórias. Parabéns mais uma vez pelo título e bem-vindo ao programa. Obrigado, fico feliz e obrigado pelo espaço. Cláudio, uma característica tua, uma coisa que tu sempre fazes questão de falar, tu és pintor profissional, é uma pessoa que viveu desde cedo em periferia. Em algum momento tu imaginou receber um título como esse, um título de cidadão emérito de Porto Alegre? Não, sinceramente não. A gente trabalha, no social, eu tenho toda essa minha história, de nascer na periferia, na Vila Bom Jesus, ser filho de meu pai era carpinteiro, pedreiro, minha mãe é cozinheira, doméstica, do lar. Então, agora receber esse prêmio, me deixou orgulhoso a minha família, sabe? Então, que motivo, que lindo é esse motivo agora que eu pude orgulhar meus amigos, sabe? Quantos amigos do tempo da escola, de 8 anos, quando eu estudava, na primeira série, 9 anos, agora, me procurando, me dando os parabéns, e sabendo que, pô, tu já fazia assim, tu era um líder na escola, sabe? Então, já era uma característica tua, a liderança. Eu me lembro que na minha infância, eu era o cara assim, eu queria ter o time, sabe? Então eu batalhava para ter as camisas, eu com 8 anos, sabe? Eu era o cara que fazia a goleira, entendeu? Fazia as goleiras, pegava a palha lá e cavava para colocar a goleira. E imagina, isso há 40 e poucos anos atrás, era até difícil de conseguir. Claro, meu pai era carpinteiro, mas de conseguir prego, martelo e madeira, mas vamos fazer a goleira, tem que ter a goleira, sabe? Então sempre foi inquieto, sempre buscou melhorar as coisas. E outras coisas, eu já ficava preocupado se naquele dia do jogo ia chover. Então eu perguntava para os mais velhos, porque não tinha essa previsão do tempo que tinha hoje, Será que vai chover? O que a senhora acha? Os mais velhos sempre tinham aquela experiência. Conhecimento. O que você acha que vai chover? Que vai dar para a gente jogar bola, sabe? Muito inquieto. E em que momento tu descobriu que essa característica tua também se aplicava ao social? Eu levo muito e busco muito, na minha infância, muita coisa é da minha infância, mas dos meus pais. O meu pai, ele faleceu com 90 anos, faz 20 anos, Adolfo José da Costa. O meu pai, eu tenho irmãos, eu sou o último filho do segundo casamento do meu pai. Então eu tive mais 9 irmãos. E eu tenho irmãos com 80 anos. Eu tenho 53. Uma diferença de idade bastante grande. Então, o meu pai, eu pegando essas histórias com esses meus irmãos mais velhos, ele prestava serviço aqui no bairro Rio Branco, aquela região ali do Hospital de Clínica, onde foi o campo do Grêmio, onde é o Hospital de Clínica, depois parece que antes era no Parcão também. Eu vou montando essas histórias que eles me contam, que o meu pai fazia voluntariado, o meu pai era gremista, eu sou colorado, e o meu pai fazia voluntariado pintando lá onde era a cerca do estádio do Grêmio, sabe? Que no tempo era só cerca, com os moirões, Meu pai pintava aqueles moirões voluntariamente, sabe? Fazia já o voluntariado. O meu pai, ele tinha os blocos carnavalescos da época, que não tinha ainda escola de samba, eram blocos, e sei que meu pai era fundador de cordões de carnaval daquela região ali, porque a cidade também não tinha ainda se espraiado mais para cima, digamos, ali Petrópolis, Alto Petrópolis, Então, o movimento de integração à sociedade e também, e cultura, trabalhava com carnaval da cultura, era lazer, essa coisa de... E a minha mãe dessa parte a minha mãe foi enfermeira, da Beneficência Portuguesa, gostava de ajudar os vizinhos, o meu pai gostava de ajudar os vizinhos. Esse tempo eu fui fazer um serviço de pintura na rua onde eu morava, um advogado que se criou comigo. E aí, conversando com alguns outros vizinhos antigos, da minha infância lá, mas na época eles eram pais, desses meus amigos, e eles dizendo ainda, poxa, teu pai aqui era uma região de muito barranco quando vieram todos morar aqui, teu pai ajudava os vizinhos a fazer os muros, eram muros de pedra, não era de tijolo, porque os barrancos eram enormes, tinha que ter uma boa fundação. Então, sabe, isso aí tudo me deixa feliz,
de saber que o meu pai também teve essa história, que a minha mãe também tem essa história, né? E eu acho que tem essa coisa do DNA, sabe? Participaram também da transformação da cidade, né? Agora, 53 anos, já dá para ter um panorama de como as coisas também mudaram na tua vida, durante a tua vida. Qual a imagem que tu tens de Porto Alegre da infância, fazendo uma comparação com agora? Eu me lembro que quando inauguraram tem umas coisas que são curiosas, mas do progresso da cidade, né? Eu me lembro de que quando inauguraram o viaduto ali, o túnel da Conceição, né? Isso foi em 70 e alguma coisa, bem no início dos anos 70, era um acontecimento, né? É muito linda aquela obra. E o meu pai levou a gente, né? Os irmãos todos para conhecer, e a minha mãe. E aí me chama a atenção de que naquele tempo a entrada do túnel ali eram 4, 5 pistas, né? Imagina, isso há 40 anos atrás. Agora que a cidade cresceu tudo isso, que temos indústria, né, de automóvel aqui, né, na grande Porto Alegre, agora as avenidas são com 2 pistas. Entendeu? Então eu não consigo entender, né, de certa forma essas coisas, né? A cidade ela meio que cresceu, né? Não sei se é desordenada, não vou usar essa palavra, não quero falar, né, mal de ninguém, mas são coisas que eu fico pensando, né? Que as periferias realmente elas cresceram desordenadas, né? Faltando muita coisa, né? Iluminação pública, asfaltamento, luz na rua, né? Que eu estou falando, me lembro que na Bom Jesus custou muito a chegar os lixeiros, né? A coleta de lixo. Me lembro também na minha infância que eu tenho essa coisa comigo. Eu me lembro que não tinha, né, água encanada lá na Bom Jesus. Eu até peguei esse tempo, mas muitos tinham poços, né? Poços para captar água, porque não tinha água, não chegava lá. E daí, quando chegou a água, as pessoas começaram a fechar esses poços com lixo, porque não tinha coleta, né? Elas jogavam o lixo ali, dentro do poço, né? Mais alguma coisa, e caliça, terra, né? E iam fechando isso, né? Era um lugar de botar o lixo. E eu me lembro que também uma coisa que me chamava a atenção, que era que se queimava o lixo. Não tinha coleta, né? Queimava o lixo. Mas as latas de azeite de ervilha, elas não queimavam, porque não queimam. E eu ficava já preocupado, eu digo, mas por que eles queimam se essa coisa não pega fogo, né? Ela não queima, ela continua ali. Então é uma coisa que me incomodava, e me incomoda ainda hoje. Ambiental. Foi uma preocupação como essa que deu origem, né, ao projeto Vó Chica na praça ali, não ainda na tua casa, mas na praça da Vila Safira. Era um lixão, né? Era um local onde se colocava poda de ave, animais mortos, né? O lixo doméstico também não tinha coleta, né? Porque eu saí da Bom Jesus com 13 anos e fui morar na Vila Safira. Então, se a Bom Jesus ficava a 25 minutos do centro de Porto Alegre, a Vila Safira ficava a 50. Então, se na Bom Jesus já faltava muita coisa, na Vila Safira nem existiam, né? Porque nem ruas, alguns lugares não existiam, era um trilho, só passava de a pé. E nesse caso da Praça Vó Chica, ele é curioso também, porque é uma das coisas que me ensinaram, né, a batalhar pelos direitos. Nossos direitos são garantidos, né? Porque também acredito, né, em direitos e deveres, né? Hoje se fala muito, meus direitos, os meus direitos. Não, mas nós também temos deveres como cidadão, né? Agora, na tua infância, crescendo em Porto Alegre, crescendo na periferia, tu tinhas a consciência de que tu eras uma criança de periferia, ou um adolescente de periferia? Não, até tem mais outras histórias, né? Já vamos aproveitar que o programa é trajetórias, que daí eu já vou ligar. Eu vou acabar ligando a infância com algumas coisas atuais, tá? Né? Esse papo tá bem legal. Mas eu me lembro que na minha infância, com 10 anos, eu via o filme que, né, dava muita série do Robin Hood, né? O que era o Robin Hood? Ali que aparecia, né? Ele era um cara que tirava dos ricos para dar para os pobres, né? Ou roubava, vamos usar essa palavra que não é legal, né? Mas era o que parecia assim, né? Ele queria alcançar para os pobres o que eles não tinham, que de repente era roubado imposto, essas coisas assim, né? Por causa daquele governo que tinha naquela época lá. E olha só como é que é. Eu tinha o Robin Hood como um ídolo até, né? Isso aí faz, a gente tem que ter, né, esses ídolos. Não sei se era um vingador, não sei agora qual é a palavra aqui.
Eu poderia definir nessa idade que eu via isso. Mas olha, eu vejo hoje na Vila Safira com o projeto Vó Chica, né? Eu não roubo dos ricos para dar lá para a minha comunidade, né? Que é desassistida, falta muita coisa. Não, eu consigo levar essas pessoas para participar das nossas campanhas, né? A campanha de material escolar, essa é o meu xodó, né? Que é a oportunidade para essas crianças, né? De ter um material escolar para poder começar a frequentar a escola. Porque o que eu comecei a notar? Que tinha crianças, quando começava o ano letivo, tinha crianças que na primeira, segunda semana eu não via ir para a escola, eu via eles caminhando pela comunidade, né, brincando. Eu disse, por que tu não está indo para o colégio? Ah, porque não tem material escolar, a mãe não recebeu, o pai não recebeu, não tem dinheiro, só ao fim do mês. E eles perdiam aquelas 2 semanas, talvez até 3. Então eu resolvi criar a campanha do material escolar, foi quando descobrimos também a rede social. Então eu pensei, poxa, se a rede é social, né, então vamos ver até onde ela é social. E aí no primeiro ano de campanha, conseguimos material escolar para 160 crianças. No segundo ano, já conseguimos para 260. No terceiro ano, ano passado, para 700. E esse ano para 1.800. Então, olha que lindo, né? As pessoas começaram a ir conhecer a nossa comunidade, porque ninguém ia na Vila Safira. Né? Era só notícias relacionadas, notícias negativas. Eu lembro que a primeira vez que eu te entrevistei, acho que 2010 ou 2011, não lembro bem, mas fui até o projeto lá e tu me contavas das dificuldades pelas quais já tinham passado, que vocês conseguiram reverter. A primeira foi a praça, que vocês transformaram de lixão para, de fato, praça para a comunidade. A segunda foi a questão do esgoto, que muitas ruas não ficavam durante muito tempo do ano intransitáveis. E aí tu me falavas desse desejo de acesso à educação das crianças. E que de fato vocês estão fazendo com o projeto Vó Chica. Agora, na tua trajetória, como é que foi o teu acesso à educação? Porque eu imagino que para criar uma consciência social como a que tu tens, além do exemplo familiar, tu deves ter tido contato com também alguma coisa que te despertou, né? Olha, eu estudei na escola no Fernando Gomes, né? Até 73, até a 4ª série. Então foi bem legal. Eu me lembro também disso, as campanhas que meu pai fazia na escola e a minha mãe, sabe? Para ajudar. Muito voluntariado, sabe? Vamos limpar a escola. São coisas que eu noto que hoje falta. Né? As pessoas só dizem, eu pago imposto, não sei o que. Mas espera aí, vamos fazer um mutirão, vamos lá na escola capinar. Eu faço isso até hoje. Vamos lá limpar a escola, né? Não, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Todo mundo tem as suas ocupações, né? Mas tem que dar o voluntariado. Que palavra linda que é o voluntariado. Às vezes as pessoas dizem assim, o projeto Vó Chica, que legal esse novo jeito de vocês fazer. Eu disse, mas como assim novo jeito? Poxa, eu aprendi o voluntariado na infância. Né? Pois é, vamos falar um pouquinho então de como começou essa iniciativa. Porque o projeto Vó Chica, como tu já falaste, começou nos fundos da tua casa ali. Ainda tem muitas atividades, foram expandindo o espaço, né? Tem muitas atividades ali, mas tem essa característica diferenciada, digamos assim, que é que vocês não aceitam dinheiro. Vocês aceitam ou voluntariado, ou material escolar, ou outros materiais para realizar as atividades. Esse é um impacto, tu tens notado que tem sido realmente um impacto na sociedade? Tem sido, as pessoas, parabenizo pelo que a gente está fazendo, né? Porque o que eu penso, né? Isso eu fui notando. Se eu pedir dinheiro, as pessoas nunca sabem a finalidade, né? Eu posso dizer que é para aquele fim, mas não vamos ter certeza que chegou, né? Às vezes nem eu tenho certeza, às vezes eu dou, né? A gente entrega doações e eu não tenho aquela certeza completa de que vai chegar, mas eu fiz a minha parte, né? Como missão. Então as pessoas ficam duvidosas, né? Então se eu tenho que te pedir, digamos assim, um exemplo, R$50 para comprar 10 cadernos, então eu te peço os 10 cadernos. Tu que compra e tu vai me doar os cadernos, entendeu? Então, envolve também as pessoas numa atividade. Envolve, né? Eu estou te falando, né? Quantas pessoas vão na nossa comunidade? Agora, no Dia da Criança, foram 60 voluntários. Quando que a gente conseguia fazer isso, sabe? Só para o evento, né, da festa, nós conseguimos dar brinquedo para 600 crianças e ajudar mais 3 festas em outros bairros. Porque tem outros bairros da cidade, pessoas que estão se espelhando no nosso jeito de fazer, né? Que são de atitudes, eu chamo, né? Sim. Atitudes, vamos fazer. E tem esse resgate também da figura da Vó Chica, né? Que foi também uma líder comunitária na região, morreu com mais de 100 anos, na década de 80. Como é que tu conheceu essa figura? A Vó Chica, quando eu fui morar lá com 13 anos,
Aí também, volta um pouquinho na minha infância, né? Porque até eu estava falando sobre meu pai, daquela região ali que ele morava, né? Do bairro Rio Branco, perto do Hospital de Clínica. Ali também tinha a colônia africana, né? Que é um pouquinho mais ali perto da Igreja da Piedade, Rua da Liberdade. Então eu vou juntando esse quebra-cabeça, né? Porque o meu pai também, ele trabalhava, o meu pai ele era empreiteiro também, né? Mas ele era pedreiro, não era empreiteiro como é hoje, né? Empresa de uma firma, não. Ele juntava as pessoas para trabalhar com ele. E tinha muitos negros também, né? Além de na Bom Jesus ser uma comunidade negra. Então eu fui criado, né? Com negros junto, meus vizinhos, brincando com as crianças, tudo na igualdade, nunca teve nada de, né? Nem de me ensinarem ou me disserem. Eu depois, quando eu saí da Bom Jesus, quando eu comecei, né, a sair dentro da vila, já com 13 anos, que teria que sair para trabalhar em outros lugares, aí que eu comecei a conhecer o preconceito que essas pessoas sofriam, entendeu? Porque só os negros que sabem o preconceito que elas, né, que elas recebem, né? Porque a gente imagina, mas esses tempos eu fui trabalhar num evento na cidade próxima aqui, e daí vinha vindo 2 jovens negros. E essas pessoas que estavam comigo, que já eram, né, numa classe um pouco mais alta, atravessaram a rua, ficaram com medo, né? Eu me imaginei no lugar deles, né? Imagina a pessoa atravessar a rua por causa da cor da tua pele, sabe? Né? Então, eu fui criado, né, e educado com esse respeito. Com 13 anos eu fui morar lá na Vila Safira. Cheguei lá, em frente à minha casa, morava a avó Chica, né, que viveu 107 anos, e ela tinha 100 anos já. Eu tinha 13, ela tinha 100. E eu brincava com os netos da avó Chica, né, frequentava a casa dela. E ela já era acamada, né, já ficava mais ela na cama. Então, o que eu digo? Que quando ela, falando com eles e contava as histórias, eu sentava, né, nos pés da cama, junto com eles, para ouvir as histórias da avó Chica, e ela dizia para os netos dela, né, façam as coisas assim porque são certas e não façam as coisas assim porque são erradas. Então eu sempre digo que quando ela estava educando eles, falando isso, ela também estava me educando. Entendeu? Então o respeito à igualdade eu sempre tive. Uma coisa que eu lembro que me marcou muito a primeira vez que eu te entrevistei foi que tu me disseste que quando começou a de fato atuar como pintor profissional e frequentar mais outros espaços da cidade, tu teve uma percepção de que as crianças da classe média, da classe média alta, se ocupavam de outras coisas. E que as crianças na tua vila, no teu entorno, ficavam desocupadas ou muitas vezes não iam para a escola porque não tinham material. Eu conto essa história que foi Tu tem já uma percepção de evolução em relação às crianças da Vila Safira hoje? Sim. Eu percebi isso trabalhando no Monte Serra, que também me chamava a atenção. Tinha Monte Serra, né, um bairro nobre, mas tinha muitas casas de madeira, iguais às da Bom Jesus. E eu perguntei para o Dr. Valmor Pitinini, que é um psiquiatra, né, que eu trabalhava para ele, na casa dele, e eu disse, mas por que tem essas casas de madeira aqui e tal? Ele disse, não, aqui também era uma colônia africana, olha como é que é, né? E aí, trabalhando para ele, eu trabalhei lá, acho que nessa época, por uns 10 dias, pintando grades, e eu notava que eu não via criança na rua. Tá? Eu disse, cadê as crianças daqui? E eu chegava na vila onde eu moro, e tinha 30 crianças jogando bola, futebol, taco, né? Estavam brincando. E daí no outro dia chegava, não via criança, às vezes só via chegar no fim do dia com os pais, né, de carro. Então vestida de bailarina, ou com roupa de judô. E eu disse, mas claro, cara, eles não estão, eles têm ocupação. Eles estão na natação, eles estão no judô, eles estão no balé. E lá na minha comunidade não tem essa oportunidade. Então eu disse, vamos criar. Né? Então tive essa ideia de criar o projeto Vó Chica, esse espaço nos fundos da minha casa. Quais são hoje as atividades que são oferecidas lá no projeto? Hoje nós temos esse outro xodó, que para mim é igual como se fosse a campanha do material escolar, né, que é a iniciação ao balé. Porque o que eu via, né, tipo nesse bairro, eu via as crianças chegando de carro vestidas de bailarina, né, muito lindo aquilo. Então passando de ônibus, né, por Petrópolis, o Menino Deus, eu via as bailarinas, as crianças com as mães, com as avós, né, indo ao balé. Mas aonde que tinha isso na minha comunidade? Então, agradeço muito
a bailarina Paola Conceição, que é uma menina de 17 anos da minha comunidade. Me criei na casa dela também, sabe? A Paola, ela tem 17, ela faz balé clássico há 8. E um dia uma vizinha disse pra mim: Cláudio, por que tu não põe lá o balé? Eu disse assim: poxa, seria legal. Fala com a Paola. Eu disse: vou falar com a Paola. E Paola, quem sabe a gente faz uma iniciação ao balé, porque ela só pode dar iniciação, ela não é professora, né? Mas diz isso para uma criança, né? Que ela não é bailarina, que é só iniciação. Não, a criança é bailarina, sabe? E esses sonhos que a gente tem que ter e tem que incentivar as crianças. Quer ser astronauta? Vai ser astronauta, né? Quer ser jogador de futebol? Quer ser bailarina? Vai ser. Então a Paola aceitou o desafio. E quando começamos, o piso era um piso queimado, sabe? Só de cimento. Não tinha sapatilha, elas faziam de malha, né, de calça de abrigo, de meia. Não tinha espelho, não tinha barra de equilíbrio. Mas eu digo: Paola, vamos começar. Depois a gente vai para a rede social e vai conseguir. Então hoje temos espelho, temos piso, barra de equilíbrio. O balé Lenita Ruschel, que é aqui do Menino Deus, nos doa sapatilhas, roupas, figurinos, sabe? As meninas, agora, olha a transformação, né? Isso foi a tua pergunta. Aos sábados de manhã, descem as avós, as mães, as tias, trazendo as meninas para esse encontro, né, no Projeto Voz Chica, para fazer a iniciação ao balé no sábado de manhã. E tem, não sei se tem ainda, mas eu me lembro de ver, tinha as atividades de informática, de aula de inglês. Nós temos iniciação em informática também, porque tudo são iniciação, né? Sim. Porque é voluntariado, a gente não tem grana, né? Não temos como pagar profissionais. Então, mas a gente também quer incentivar o voluntariado. E isso aconteceu muito, tem acontecido muito, e a gente quer que isso aconteça mais ainda. As pessoas vêm se oferecer, né? Ah, eu quero ir aí, eu quero ir numa comunidade, né? Porque as pessoas nem conhecem uma vila. Né? Não sabe nem como é que é, tem medo de chegar até, né, numa vila. Então a gente tem uma pequena biblioteca, nós temos o boneco de Olinda de Voz Chica, né, que a gente construiu um boneco de Olinda para dar visibilidade tanto à vila e para ter um ícone, porque a Voz Chica era uma liderança, ela foi parteira, benzedeira, conselheira da comunidade. Né? Ela era uma liderança, uma referência de bondade dentro da Vila Safira. Todos conheciam a Voz Chica. Um tempo que não tinha nem posto de saúde. Né? Então as pessoas procuravam a Voz Chica para alguma coisa assim: Voz Chica, tá com esse problema, o que a senhora podia me receitar um chá, uma coisa, sabe? De benzedura, né? O que é a benzedura, né? A benzedura, ela te cura pela fé. Né? É agora, meio que psicológico. Claro. Agora, Cláudio, com esse teu trabalho de resgate cultural, resgate dessa figura e resgate também de algumas raízes da comunidade, e ao mesmo tempo um trabalho de preparação para o futuro dessas crianças, tu já participaste de vários eventos, além de palestras, já participaste do TEDx Laçador, sim, agora recebeste o título de Porto Alegre, já teve uma visibilidade muito grande. Como é que tu te sentes em relação a isso? Eu sinto que eu estou fazendo a coisa certa, né? Que as pessoas que confiaram em mim, que confiam, né, participando dessas campanhas. Olha, esse ano a gente recebeu 2 toneladas de alimento, né, de várias entidades que nos procuram. Acho que 4, 5 mil peças de roupa, né, porque a gente possa ajudar, né? Olha o caso das enchentes, né? Eu me sinto muito legal, sabe? Muito feliz, porque eu conquistei a parceria com as 3 escolas do bairro, né? Com as 3 diretoras e o corpo docente. Então eu chego na escola, as portas estão abertas para mim, para propostas, né? Agora mesmo nós vamos ter um teatro numa escola agora municipal esse sábado, que me ofereceram: Cláudio, a gente quer fazer uma peça de teatro, e eu não tenho espaço, nosso espaço no fundo da minha casa ele é limitado. Né? Eu penso assim: eu não posso ter 300 crianças no meu espaço, 400. Mas tem as escolas que tem 1000 alunos, que tem um espaço físico bom. Né? E desde o início a tua família te apoiou nessa iniciativa? Porque também tá na tua casa, né? Sim, apoiou, e eles não entendiam, a minha mãe, a minha esposa, que eles faziam parte. Eles sempre diziam que era eu. Mas é dentro da nossa casa, eu dizia para eles, é nós. E agora eles, né, começaram a entender que eles também fazem parte. Tu já és avô também, né? Sim. Né, Cláudio? Qual é a tua expectativa para o futuro dessas crianças que tu ajudas e também das crianças que descendem de ti? Eu acho que é isso, é passar, né, esse exemplo de que faça, né?
Faça, tenha atitude, não fique esperando, ajude o próximo. Eu me lembro lá na minha infância, vamos voltar de novo lá, que lá na Bom Jesus tinha o açougue era longe, né? Além de ser uma descida, né? Uma lomba, né? Ladeira, como quiser, muito forte. E eu tinha 7 anos, 8, e eu ia no açougue para meu pai, para minha mãe, e eu passava nas vizinhas mais velhas, sabe? E dizia, ô tia, eu vou lá no açougue, né? Porque eu sabia que essas pessoas tinham dificuldade depois de subir, não quer aproveitar que... Olha só, era uma coisa que era minha, né? Mas é isso que eu tento passar para as crianças, sabe? Seja voluntarioso, vamos fazer, entendeu? Então, a gente conseguiu com isso, todo esse voluntariado, está transformando a vila. Ó, o lixão virou praça. Eu estou conseguindo levar lá na comunidade alguns grafiteiros aqui da Cidade Baixa, que estão dando um colorido. A gente conquistou parte do asfaltamento da rua, do esgoto, a iluminação da praça. Né? Olha que transformação que é uma praça, que era um lixão, virou praça. E tem outra história ainda. Quando eu descobria que tinha esse terreno lá, que além de ser um lixão, também as pessoas invadiam para morar. E vinha a área de risco da prefeitura e tirava essas pessoas. Aí eles voltavam, aí vinha de novo a área de risco e tirava, né? Que era uma Kombi da prefeitura. Me chamou a atenção, porque eu achava que aquele terreno todo era particular. E aí fui fazer uma pesquisa na ISMAN e descubro que lá existia um projeto de praça desde 1962. E eu nasci em 63. Quer dizer, antes de eu nascer. Então, poxa, eu fico pensando, né? Olha só, eu fui atrás dos nossos direitos. Era nosso direito ter aquela praça. Então, a gente quer aquela praça. E protocolei na prefeitura um pedido de brinquedos para essa praça que nem existia. Né? Dando só como referência as esquinas. E conseguimos, depois de um ano, vieram os primeiros brinquedos e homenageamos ainda a vó Chica. Entendeu? Então é uma história muito costurada, né? Toda costurada, né? Muito linda. Agora, para a gente encerrar, Cláudio, não deixa de ser também uma atividade de cunho político, né? E agora que tu fazes parte do Conselho de Cidadãos Honorários e Eméritos da cidade, tens expectativa de ter alguma atuação? Tem algum sonho que tu quer realizar em relação à cidade? Olha, eu não tive ainda essa primeira reunião, né? Eu não conheço ainda o pessoal. Quero sim levar melhorias, né? Porque é o que eu estou dizendo, por ser nossos direitos, né? Se existe projetos para lá, vamos levar, é o nosso direito. Mas eu também acho que como cidadão, né? A gente tem nossos deveres, né? Eu faço placas com nome de rua, não tem lá no poste, né? Para localização, às vezes precisa de uma entrega, uma ambulância, precisa chegar a polícia, né? Qualquer coisa que se precise como referência, ou as visitas para o projeto, eu faço a placa e coloco no poste, sabe? Se a boca de lobo lá está suja, tem uma garrafa dentro da boca de lobo, está caindo, poxa, não me custa chegar ali e pegar. Muitos riam de mim. Ah, tu é o trouxa, só tu que faz. Não me importa, eu faço. Eu acho que o líder é o que vai na frente. Então, todo mundo sabe que a gente é da Vila Safira, para não ter vergonha de dizer que a gente mora na Vila Safira. Que bom. Cláudio, quero te agradecer muito a presença aqui no programa, desejar ainda mais sucesso ao futuro do projeto. Tá, muito obrigado. Tá, obrigada pela presença. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais um cidadão que ajuda a construir Porto Alegre. Até lá!